Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos, e dessa feita nós iremos falar sobre a heresia de Apolinário, o apolinarianismo. Apolinário era bispo de Laodiceia, na cidade de Laodiceia, um homem capaz, erudito, mas que acabou criando uma heresia perigosíssima, tentando, não era a intenção dele, mas tentando falar da pessoa de Cristo, da sua humanidade e divindade, ele acabou criando essa heresia que foi condenada e rebatida, e Apolinário perdeu o bispado na igreja de Laodiceia, que ele era pastor, ele era bispo, no segundo concílio ecumênico, o concílio de Constantinopla, em 381. E o que ensinava, vamos aqui ser curto e grosso, objetivo, claro, coeso e consistente. O que ensinava Apolinário? Vamos resumir o apolinarianismo. Que Jesus ele era divino, mas não era plenamente humano. Ele negava a humanidade de Jesus. Por quê? Dizia Apolinário: o espírito, a alma humana de Jesus, foi substituído pelo divino, pelo Logos, pela palavra divina, o Verbo em sua encarnação. Jesus, segundo Apolinário, não podia pecar, então não podia ter um espírito humano, uma alma humana, vontade humana, isto é, a fonte do pecado humano. Isso é heresia. Porque o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, depois do capítulo 4, ele vai falar que Jesus em tudo foi tentado. E como ele pode ser tentado se ele não era homem? Se ele não era plenamente homem? Então, a mente de Jesus era plenamente divina, não era humana. Ele poderia pensar como um homem, ele poderia agir como um homem, ele poderia se camuflar como um homem, como um camaleão, mas ele não era homem. Então, a nossa salvação não foi completa. Porque se ele não é plenamente homem, e ele não tinha uma mente humana, uma psique humana, ele, automaticamente, a nossa salvação foi incompleta, não foi plena. Então, veja os problemas que os bispos analisaram ali no concílio de Constantinopla, em 381, e viram que a ideia ou a cristologia de Apolinário não batia. E ele foi condenado por causa disso. Então Jesus, ele era divino, tá? Ele era divino, mas não era plenamente um homem, ou melhor, plenamente humano, tá? E a mente dele não tinha espaço para a humanidade, só tinha espaço para a divindade. E você não pode falar isso. Se Jesus, ele era realmente um homem, plenamente homem, ele tinha que ter uma mente humana, gente. Ele era um quê? Um ET? Não. Então Jesus, ele pensou como um homem, ele falou como um homem, ele ficou triste, ele se entristeceu. Como? Se ele não era homem. Então, quando você lê os evangelhos, você vê um homem Jesus ali, a sua plena humanidade. Assim também como você vê a sua plena divindade, perdoando pecados, acalmando o mar e repreendendo o vento. Então você vê a sua plena humanidade e a sua plena divindade o tempo todo. E Apolinário caiu nesse erro e foi condenado. Como eu falei no início, não foi a intenção dele. Que em Jesus ele era homem, mas pensava só como Deus, não pensava como ser humano. Isso é errado, porque você negava, como ele negou, a sua plena humanidade. Porque assim como ele pensava como Deus, ele pensava como homem. Assim como ele é Deus, ele também é homem. Tá? Ele é o Deus homem. E ele era Deus homem o tempo todo. Porque não dá para dividir as duas naturezas. Não dá para dividir. São inseparáveis, são indivisíveis. A humanidade e a divindade estão nele.
implícitas e não pode se dividir. Se dividir, cai em heresia. Elias, como explicar isso? Não dá para explicar. Mas é o que a Bíblia ensina. Está lá. Ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. Tá? Tanto que um dos títulos de Jesus no Novo Testamento é Filho do Homem, enfatizando a sua humanidade. Ele é sacerdote, eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo o livro de Hebreus, e para ser sacerdote tinha que ser o quê? Tinha que ser homem. Ele morreu porque ele era homem. Ele ressuscitou dos mortos, o Pai o ressuscitou dos mortos. Ele foi assunto aos céus com um corpo glorificado, o corpo esse que Tomé tocou, os discípulos tocaram. Então você vê a sua plena humanidade e a sua plena divindade, que infelizmente Apolinário, ele protegeu um lado, protegeu a divindade e, sem querer, acabou negando a sua plena humanidade quando falou que a sua mente era apenas divina e não humana. Então está aqui mais uma heresia cristológica exposta, o apolinarianismo. E se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.